queria agradecer a oportunidade de vir trazer aqui esses dados e, primeiramente, também agradecer a oportunidade do cursinho popular que eu sou professor, que no nosso projeto agora de divulgação de temas científicos, né, com os diversos professores trabalhando nisso, propiciou que a gente pudesse gravar esse vídeo, tanto com o pessoal que trabalha também com a parte de edição, marketing dentro do cursinho. Exatamente. O Lucas, então, juntamente com outro companheiro dele, fez esse vídeo, a gente mostrou ontem, mostramos aqui também de manhã no Jornal das Saudades FM, repercutiu bastante, porque é um gráfico e é um estudo que mostra realmente a evolução desses números aqui no nosso município, e o Lucas estudou e fez esses comparativos através dos números oficiais, e foi surpreendente aí, ô Lucas, durante esse processo em que vocês apresentaram esse projeto, o quanto os números cresceram rapidamente, né, Lucas? Sim, sim. A composição do roteiro do vídeo foi muita pesquisa antes, né? Antes de elaborar o roteiro do vídeo, foi planilhar dados e construir. E como a gente está falando de uma pandemia, que os casos aumentam diariamente, a gente está sempre tendo que atualizar, né? Então, cada dia que passava, a gente percebia que esses dados estavam aumentando e a gente tinha que atualizar e não dava conta dessa atualização, né? E a gente começa a perceber também que conforme fomos passando os dias e passando as semanas e passando os meses, esses dados estavam subindo bem mais rápido do que originalmente lá nos meses iniciais. E Lucas, vocês que são estudantes, analisam, né, a situação de Matão, estão aqui em Matão. Você está aqui em Matão agora durante a pandemia, Lucas? Sim, estou sim. Estudo na USP, né? E a USP, desde o meio do primeiro semestre, oficializou que as aulas iam ser virtualmente. Então, eu acabei retornando para cá, né? Para a cidade. E isso é muito interessante. Nós, inclusive, estávamos falando antes mesmo do início da entrevista, porque em Matão temos muitos estudantes que estudam fora, né, em universidades estaduais, federais, como é o seu caso, e que depois, de certo modo, prestam um serviço aqui para a nossa comunidade. No caso, vocês que estão vindo com esse estudo, que é muito relevante para nós comunicadores, mas também para a comunidade em geral, para a gente ter noção do nosso papel diante desse problema que é o coronavírus, né? De que forma nós estamos contribuindo, se de fato estamos contribuindo para a queda destes números. E parece que até então o que nós precisamos agora é fazer mais a nossa parte para esse gráfico cair um pouquinho, né? Porque pelas imagens aí que vocês mostraram, os números só crescem. Sim, sem dúvida. Primeiro eu queria ressaltar o papel da universidade, né, particulares e públicas, que a gente vem sido fortemente e constantemente desmobilizado. Parece que virou um adjetivo, às vezes negativo, você falar que é um estudante universitário, e na verdade é o contrário, né? Essa moçada que se formou agora, se formou 10 anos atrás, se formou 20 anos atrás nas universidades, que está segurando a barra na composição de estudos desses dados, de medidas que devem ser tomadas. Então, é essa galera que está tomando na linha de frente. Claro, lembrando os outros profissionais também que estão agindo diretamente com essa pandemia. E sobre os dados, é importante ressaltar que a gente olha pelos dados, mas a gente tem que também ter uma interpretação de que a composição dos dados, ela tem vários vieses. Então, quando você olha e a gente analisa e fala, nossa, a curva de dados está subindo, não necessariamente, olhando bem as palavras que eu estou dizendo, mas uma pesquisa indicar que novos casos estão surgindo não é necessariamente ruim. Se os casos estão surgindo, é bom que eles sejam notificados e testados. Então, a presença e a quantificação por testes, ela é super importante porque elas é a única medida que vai mostrar para as autoridades públicas quais medidas nós devemos tomar. Então, se a gente faz muitos testes e a gente vê que tem poucos casos, a gente pode flexibilizar comércio, aumentar contato entre pessoas. Agora, se nós fazemos poucos testes, nós teremos poucos casos.
Porque, na verdade, não é que existem poucos casos, mas e sim que nós testamos pouco. É o que acontece aqui. E aí, só para terminar, e aí a gente fica nessa confusão de a gente acha que tem pouco caso, vamos abrir o comércio, vamos aumentar as medidas, flexibilizar um pouco as medidas, e a gente fica nessa confusão do que fazer e como fazer. E é o que acontece aqui, né, Lucas, em Matão, porque o Lucas é um matonense, por isso que ele estudou e fez esse gráfico mostrando os números daqui de Matão. Os municípios da nossa região, por exemplo, como Araraquara, a gente sempre comenta, os números são maiores e as pessoas ficam assustadas, mas é porque os números de testes disponibilizados à população também são maiores. E aí essa preocupação é o que todo mundo está percebendo também aqui dentro do nosso município. Os números são menores, às vezes oscilam, os casos entre 20 confirmados ao dia, entre 15, já tivemos mais de 30 confirmados entre 24 horas, mas esses números que estão oscilando e crescendo muito são os números daquelas pessoas que se dispõem a pagar os testes, né, feitos através de laboratórios particulares. Mas a preocupação realmente do nosso município é essa, porque os números oficiais mesmo, que são aqueles exames em que a população, né, qualquer indivíduo tenha o acesso sem ter que pagar, né? Esses números é que praticamente estão estabilizados, né? E como você comentou, preocupa bastante, né? Porque as ações a gente percebe que também vão junto a esses exames estabilizados. É exatamente isso. E acho que tem 2 pontos principais que podem ser falados disso, é que o município em si não tem a responsabilidade por fazer os testes, porque esses testes PCR, que é o que a gente chama de padrão ouro, que são os que diagnosticam se o paciente está ou não com coronavírus, eles são apenas realizados em institutos habilitados. E no Brasil, a gente tem uma baixíssima quantidade de testes. A gente esperava, era uma promessa inclusive do Ministério da Saúde, a gente está realizando entre 40 e 60 mil testes diários desse. Nós estamos realizando até 14 mil, 15 mil testes, que foi o último dado que eu encontrei. Uhum. E se a gente pensar por 14 mil testes diários para o Brasil inteiro, é muito baixo esse valor. É muito baixo esse valor. Só que quando a gente chega no município, que é a unidade que realmente está sofrendo isso, né? Porque os estados, eles juntam números dos municípios. Os municípios que estão lidando diretamente com isso. Na minha visão, como eles não têm a responsabilidade de fazer esses testes, eles têm uma responsabilidade de cobrar que as autoridades aumentem essas quantidades de testes. Então, eu acho que é muito importante, e eu queria aproveitar da audiência aqui para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, cobrem dos seus prefeitos, e eu falo prefeitos porque a gente precisa de um número grande de municípios, que eles cobrem de seus respectivos estados que propiciem e aumente a quantidade desses testes e, por conseguinte, que esses estados consigam cobrar do governo federal que forneçam materiais básicos para os cientistas conseguirem fazer esses testes. A gente não tem cientista faltando no Brasil. Quer dizer, a gente precisa de muito mais cientistas, sem dúvida. Mas, nesse momento, os cientistas muitas vezes estão de mãos vazias para fazer esses testes. Eles têm gente para trabalhar, para realizar esses testes, mas material está faltando. Eu acredito, Lucas, você já inclusive comentou sobre isso, daqui a pouco eu vou perguntar a respeito desses testes, mas você inclusive comentou sobre a importância do estudante e agora sobre a importância do cientista. Eu acredito que após passar dessa pandemia, o cientista vai ser muito mais valorizado pelo papel que ele tem desempenhado agora nesse momento, né? Eu vejo um ataque que a gente vem visto há vários anos e acentuado agora, a ciência como uma metodologia de conseguir chegarmos ao progresso. E a gente percebe que isso tem sido cada vez mais coordenado. Porque sempre existiu e sempre vai existir, infelizmente, uma parcela da população que vai ser contra isso.
Só que a gente percebe, principalmente nessa onda de fake news, de desinformação, o quão importante é a ciência, mesmo que as pessoas não deem esse valor direto, que é quantas vezes a gente já não pegou num Facebook, em outras mídias sociais, um texto começando, olha o que o doutor tal coisa está falando, olha o que o médico está falando, e em seguida um monte de fake news, um monte de notícia, porque na verdade nem existe esse doutor. As pessoas compartilham esse texto acreditando que aquele cientista, aquela pessoa formada, ela é dona de um saber. Então a gente percebe que a ciência é importante, até nos momentos de desinformação. Então a gente vê que cada vez mais a gente está tendo que lutar contra essa desinformação, inclusive por gente que fala que está fazendo ciência, mas na verdade não tem comprovação científica nenhuma. Ainda mais nesse período, né? E Lucas, só um minutinho, Evelyn, só queria saber de você. Você, inclusive no vídeo, se não me engano, comentou sobre os casos extraoficiais, que aqueles dados são oficiais, mas que existem, vocês provavelmente acreditam aí que existem casos extraoficiais que não foram notificados, ou até mesmo pessoas que não tiveram acesso a esses exames, seja através dos laboratórios credenciados ou através dos laboratórios particulares. Vocês acreditam que esse é o caso de Matão, que existem pessoas, sim, com coronavírus, mas que não tiveram como ter acesso a esses exames? Sim, eu vou contextualizar exatamente com Matão. Primeiro que a subnotificação, ela já é conhecida que vai existir, porque eu vou ter uma parcela menor de pacientes que não vão nem apresentar sintomas. Então, a chance desses pacientes serem testados é menor em relação a pacientes que apresentam sintomas mais graves, falta de ar, tosse, síndrome gripal. Então, essa subnotificação em parcela já é esperada. Agora, usando os dados de Matão, nos próprios boletins diários, a gente vê dois dados principais. Os dados oficialmente e os dados extraoficiais. Os dados oficiais são aqueles coletados no hospital, que é feito pela metodologia PCR, que é quando a gente pega aquele cotonete, o swab, coloca na garganta ou no nariz do paciente, pega essa amostra e aí o cientista lá dentro do laboratório, ele vai avaliar se tem material genético do vírus. E aí eu vou falar, esse paciente estava com coronavírus, está com coronavírus ou não está. Os extraoficiais, tanto os realizados em laboratórios sorológicos, quanto os de teste rápido, eles não vão medir se existe vírus. Eles vão ver se o seu corpo produziu anticorpos para esse vírus. E o que acontece é que para você produzir anticorpos para esses vírus, você demora alguns dias. O teste vendido aqui em Matão, eu fui atrás das farmácias para realizar, você precisa de 7 dias de sintomas. Então, além dos 4 dias iniciais para você manifestar os primeiros sintomas, então eu fui contaminado hoje, por exemplo. Daqui 4 dias eu vou manifestar 4, 5 dias o primeiro sintoma. Eu preciso de mais 7 dias para o teste ser minimamente eficiente. Nesse meio tempo, a gente já passou muita gente. 11 dias com o paciente contaminado, sem fazer o teste PCR, e essa chance de contaminação, esse tempo que o paciente às vezes passou trabalhando, passou indo ao centro fazer alguma compra, num contato familiar que agora era para a gente reduzir, mas o paciente insistiu em ir para uma festa no final de semana e ele se torna um transmissor sem saber que é um transmissor. Então, quer dizer, quando apresentar e ele perceber realmente os primeiros sintomas, já pode ter sido tarde demais, porque aí já repassou para outras pessoas. A entrevista muito interessante com você, viu, Lucas? O pessoal está elogiando bastante, mas quem quiser acompanhar mais sobre os trabalhos, porque o Lucas, ele é um dos professores de um cursinho muito bacana, disposto à população, inclusive, o Lucas vai falar sobre isso agora, de como que as pessoas podem participar deste cursinho, de como que eles estão trabalhando neste momento através deste cursinho. E é um cursinho muito bacana, aberto à comunidade, e tem outros trabalhos também que eles estão desenvolvendo. É muito bacana. E como que chama esse cursinho e como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com vocês e participar, Lucas?
Então, esse projeto incrível que surgiu nesse ano e infelizmente a gente não conseguiu colocar presencialmente é o cursinho Ruptura. Você pode encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente está começando agora um canal no YouTube também. É Ruptura Pré-Veste, que é de vestibular, pré-vestibular. É um projeto incrível que começou nas mãos de duas meninas, estudantes da Unesp de Araraquara, a Thaísa e a Natália, que deram engajamento nisso, e agora a gente está em mais de 15 membros, professores, voluntários, e é um cursinho popular. A gente vai focar, é totalmente grátis, e a gente vai focar nas escolas periféricas. Uma pena que esse ano teve todo esses percalços, né? Mas a gente agora está focando nas mídias sociais, divulgar textos, divulgar vídeos informativos sobre as diversas matérias, não só sobre o coronavírus, mas para que as pessoas conheçam o nosso trabalho.